Porque, Eliseu, existe uma expectativa, né, que depois dessa prisão realmente o nosso país possa sofrer novas sanções. A prisão, na verdade, não, né? A condenação, porque a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não deve acontecer de imediato, deve ser ali para o mês de novembro, mais ou menos. Eliseu, eu sei que você sempre tem ali fontes dentro de Washington. O que se diz por lá? E logo depois da condenação também já vimos nas redes sociais algumas pressões, né? Algumas frases ali de pessoas ligadas ao governo Trump. Conta melhor pra gente como é que tá essa repercussão por aí. Oi, Márcia, oi, Nonato, muito bom dia para vocês e para todos que acompanham o Jornal da Manhã, edição de domingo. A gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 30 minutos neste momento na costa leste americana. Temperatura aqui no sul da Flórida na casa dos 24 graus Celsius. A nossa equipe está afiada, viu? O André Anelli já adiantou aí parte da informação que a gente vem batendo na tecla desde a semana passada com exclusividade aqui na Jovem Pan. É informação de bastidores, são informações confirmadas por diversas fontes lá na capital americana, o Washington DC. Aliás, de onde as autoridades do país, especialmente o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, o presidente do país, Donald Trump, e o subsecretário de Estado, Christopher Landau, estão atentos, de olhos bem abertos, acompanhando tudo o que acontece aí no nosso país, aí no Brasil. De acordo com as falas dessas autoridades, sim, novas sanções devem ser impostas ao Brasil e já nas próximas horas. A expectativa durante essa semana era de que isso acontecesse até a última sexta-feira, o que não aconteceu. Informação de bastidor em Brasília dá conta, em Washington DC, dá conta de que só não foram liberadas novas sanções na última sexta-feira por ocasião da morte do ativista Charlie Kirk. Ele foi assassinado enquanto fazia uma palestra em uma universidade aqui nos Estados Unidos, lá na Universidade de Utah. E por conta do assassinato, do falecimento dele, Donald Trump colocou todas as bandeiras do país a meio mastro e se manteve até de uma maneira recluso do ponto de vista de decisões a serem tomadas. Mas informações de bastidores, como você bem disse, Márcia, dão conta de que sim, sanções já estão prontas, novas sanções já estão preparadas para atingir em cheio ao Brasil. E aí, quando a gente fala atingir em cheio ao Brasil, existem dois caminhos. O caminho 1, o mais provável, o mais plausível, é de que essas sanções sejam no âmbito da Lei Magnitsky e atinjam aos demais ministros da Suprema Corte brasileira que acompanharam Alexandre de Moraes na decisão de culpar o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, por um possível ataque à democracia do nosso país, a condenação dele a mais de 27 anos de prisão, que, aliás, a gente também acompanhou aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Então, essa é a possibilidade mais plausível, é a possibilidade mais real. Com exceção do ministro Luiz Fux, os demais que acompanharam devem entrar no âmbito da Lei Magnitsky, devem ser atingidos pela Lei Magnitsky, que, e aí é uma informação nova, deve ser reforçada. Como assim reforçada? Aqui nos Estados Unidos se fala que as autoridades brasileiras não levaram essas sanções a sério, que os bancos brasileiros não estão respeitando a Lei Magnitsky e que, por causa disso, ela deve ser apertada pelo governo americano. Deve haver já na próxima semana, além da inclusão desses novos nomes, uma cobrança muito maior, um esforço muito maior por parte do governo americano para que, de fato, a Lei Magnitsky seja colocada em prática aí no Brasil. O que por aqui se diz que não está sendo feito. O segundo caminho é novas sanções e aí no âmbito comercial. Mais uma vez, colocando Brasil e Estados Unidos em rota de colisão no que diz sentido às tarifas, aos tarifaços, né, que tem acontecido contra diversos países do mundo. No Brasil, isso seria endurecido, seria enrijecido. Essa segunda opção está sendo vista como a mais distante por parte dos analistas políticos por aqui, com muito mais cautela por todos eles, porque os Estados Unidos também, como eu disse agora há pouco numa matéria que a gente preparou especialmente para o Jornal da Manhã de hoje, falando sobre o aumento do preço do café. Esse foi só um exemplo. Vários outros produtos por aqui estão muito caros por conta da questão envolvendo o agro daí.
com o comércio daqui. Então, essa questão, esse modelo número 2 seria um pouco mais distante. Tem uma terceira opção que corre muito por fora, que é uma intervenção militar americana, o que já foi falado, inclusive em post por algumas autoridades americanas, mas que nem de longe as diplomacias americana e brasileira pensam nisso nesse sentido. Então a expectativa é de que mais tardar amanhã, segunda-feira, a gente seja bombardeado com essas informações por parte do governo americano, com novas sanções daqui para o Brasil. Agora resta saber como elas vão acontecer e quem elas vão impactar. E claro que essas respostas a gente vai acompanhar aqui, em tempo real, ao vivo, ao longo da programação da Jovem Pan News. Eu volto com vocês no estúdio, Nonato, Márcia. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. E sobre esse assunto a gente chama os nossos comentaristas, então, o Diogo da Luz e o Gesualdo Almeida, começando pelo Diogo. Você acredita que, na verdade, essas sanções devem vir ou é mais uma narrativa do governo americano que, inclusive, está sendo usada pela família Bolsonaro, né, para potencializar essa questão, né, para se colocar ali à frente de como se o Eduardo Bolsonaro que está fazendo, né, essa pressão por lá, Diogo. E outro lado também é a opinião pública. Ontem, só para contar brevemente uma história, um rapaz que trabalha no meu condomínio me chamou preocupado, dizendo: Márcia, será que os Estados Unidos vão invadir o Brasil? Isso é muito pouco provável, né, Diogo? Márcia, apostar no que Donald Trump fará é muito difícil, quase impossível, porque ele é imprevisível. Mas, sem dúvida, invadir o Brasil está completamente fora de cogitação, não há nenhum motivo para isso, não haveria apoio de nenhum país, nem nada. De outro lado, essas medidas tomadas com o tarifaço, como já disse, atrapalharam principalmente os Estados Unidos por enquanto. E medidas contra ministros do Judiciário e talvez até outros membros do Estado brasileiro podem e devem vir mesmo, mas vão afetar especificamente essas pessoas que de alguma maneira vão saber sobreviver tranquilamente, dado o poder que tem. Ou alguém vai me dizer que um ministro do Supremo Tribunal Federal não vai sobreviver pela falta de um cartão de crédito, de forma alguma. Mas podem vir outras medidas e espero que não aconteça. Veja que os Estados Unidos são disparado o maior investidor no Brasil, através principalmente das empresas. Se determinarem que não se pode mais simplesmente transferir tecnologia ou fazer alguma atividade de empresas americanas no Brasil, aí sim todos nós poderemos perder. Agora, se virão, espero muito que não. Gesualdo, qual é a tua expectativa em torno desse assunto também, à medida em que, como a Márcia falou, isso acaba gerando muita preocupação por parte das pessoas. E, por outro lado, se você tem uma obediência cega, por exemplo, a instruções americanas, aí você perde completamente a soberania, né, Gesualdo? Isso aí, Nonato, eu concordo em gênero, número e grau com o Diogo, ele foi preciso nas colocações dele. Quero só lembrar que dessa decisão contra o Bolsonaro, apenas e tão somente o governo Trump se opôs. Não houve manifestação de nenhum outro país contra a decisão do Supremo, nem de Javier Milei. Até agora, o governo argentino, pretensamente contrário às ideias do governo Lula, do que aquilo eles têm, estabelece como sendo establishment da política brasileira, nem eles se manifestaram. Portanto, qualquer providência que o Trump queira tomar contra o Brasil, por exemplo, por conta de invasão, ele não teria apoio nenhum. Diferentemente, por exemplo, do que ocorre na Venezuela. Na Venezuela, inclusive, a França já se manifestou favorável, disse que quer partilhar de apoio militar aos Estados Unidos. Nessa contenda com o Brasil por conta da condenação do Bolsonaro, os Estados Unidos estão isolados, mas, claro, com o poder que eles têm, esse isolamento não é coisa pouca. Entretanto, também concordo com o Diogo quando ele diz o seguinte: não vejo como novas medidas econômicas serem impostas. O Trump já percebeu, ele pode ser tudo, pode ser imprevisível, pode ser incalculável, mas ele não é maluco. Ele sabe que essas medidas que foram impostas do ponto de vista econômico trouxeram mais prejuízo para os Estados Unidos, inclusive, do que para o Brasil. Entretanto, outras medidas de caráter político e punitivo a pessoas, essas estão no radar.